Nos últimos meses, o mercado global está ficando cada vez mais acelerado, cada vez mais louco e, com isso, também mais interessante para o setor de investimentos. É interessante para quem gosta de volatilidade, né? Até o ouro, que é historicamente um ativo não tão volátil, mais estável, já está oscilando bastante, sobe muito e cai muito num dia. Então, para não ficar bitolado, eu estou buscando estudar bastante algumas teorias que vão no sentido oposto do que eu acredito que vai acontecer, mas que fazem algum sentido também. Então, são muito interessantes. Então, eu resolvi trazer para vocês aqui a ideia central dessa dinâmica. E isso também dá uma forma diferente de pensar sobre aonde alocar o capital, como se posicionar para esse momento que é bem turbulento que vem pela frente, tá? Então vamos lá. Durante os últimos 15 anos, a gente viveu um ciclo de expansão sem precedentes na história moderna. A gente viveu uma fase com juros artificialmente baixíssimos, próximos de zero, liquidez abundante injetada pelos bancos centrais e um ambiente de crescimento acelerado. Isso criou uma máquina de valorização de ativos que beneficiou principalmente quem já tinha alguma coisa para se valorizar, já tinha ações. E pensando, além dessa alta dos ativos financeiros, né, da Bolsa de Valores americana, o mercado imobiliário americano também simplesmente não teve freio nesses últimos 15 anos. Mas agora ele está dando vários sinais de arrefecimento. A inadimplência americana também está cada vez maior nos automóveis e em dívidas de cartão de crédito. O crédito privado também está uma bomba relógio e basicamente o mercado imobiliário comercial também virou em nada depois que o home office se instalou nas empresas. Bom, tudo isso que eu falei compõe um quadro de um mercado que já está super estressado antes mesmo de qualquer evento. Então, veio esse evento externo, que é um conflito, né? Os Estados Unidos entrou em um confronto direto com o Irã, né? Um país que, na minha visão, se preparou para esse tipo de enfrentamento desde os anos 80, quando assumiram o poder. E não é exagero dizer que a política externa iraniana dos últimos 40 anos foi construída em grande parte para resistir a exatamente esse cenário. Então, o impacto imediato desse conflito ele foi muito relevante em um setor principalmente, que foi o petróleo. Então, o transporte de petróleo pelo Oriente Médio, ele passou a operar em condições de risco super elevados, principalmente, né, por esses cargueiros. E mais do que isso, as refinarias da região, elas sofreram muitos danos. Só no Oriente Médio tem mais de 40 unidades no setor de petróleo que estão severamente danificadas e enfrentam agora problemas operacionais de grande escala. Então vai demorar meses ou até anos para voltarem a funcionar de forma natural e normal. Então isso significa que mesmo que o petróleo bruto esteja disponível, transformar ele em combustível utilizado ficou mais caro, mais lento, mais incerto e mais difícil de acessar os lugares. E quando isso acontece, quando o combustível fica mais caro, tudo fica mais caro. Porque direta ou indiretamente, tudo depende de petróleo. Tudo depende disso. Vários clientes meus que moram nos Estados Unidos já disseram que está um caos lá dentro, principalmente na Califórnia. Ele refletiu direto na bomba de combustível, o preço saltou de 2,60 para 4 em poucos dias. Mas o impacto real, ele vai muito além do tanque de combustível do carro, né? Ele percorre toda a cadeia de suprimento, por causa do frete, dos alimentos, dos insumos industriais, da manufatura. Então, cada elo da economia absorve esse custo e vai repassando para o próximo passo. E no final da linha, quem paga é o consumidor. E isso tende a impactar especialmente aquele consumidor que já vive no limite do seu salário. Tem um fenômeno que é chamado de K-shape effect, o efeito K, que ele explica muito do que a gente está vivendo nos últimos anos. Eu falo bastante sobre ele em vários vídeos. É como se fosse um efeito de bifurcação. Então, de um lado, quem recebe um salário fixo vai cada vez mais ficando para trás, porque o poder de compra é corroído por essa inflação lenta que vem acontecendo.
e o salário não acompanha essa alta. Só que do outro lado da bifurcação, quem possui ativos vê esses ativos subirem ano após ano, principalmente investimentos em ações. Eles continuam acumulando cada vez mais valor ao longo dos últimos anos. E essa bifurcação ela não é nova, mas ela se aprofundou muito de uma forma dramática nos últimos anos, principalmente depois de 2020. E com a pressão inflacionária advindo do petróleo, que eu falei anteriormente, o processo tende a se acelerar ainda mais rápido. E é nesse contexto que eu enxergo dois caminhos possíveis para os próximos meses. E aqui entra essa nova teoria que eu estava lendo. Não são caminhos que se excluem totalmente, mas levam a destinos muito diferentes. E saber distinguir cada um deles é fundamental para qualquer decisão de alocação do teu capital. E depois de explicar cada um desses cenários possíveis, eu vou dizer que ativos se beneficiam de ambos os cenários, independente do que acontecer. Então, incrivelmente, seja qual for o cenário, tem alguns ativos que ganham para onde o mercado decide ir. Mas vamos lá. Tá, o primeiro cenário é o da estagflação. Não é algo que eu imaginava que faria muito sentido, mas com a guerra pode ser que seja essa a direção do mercado. Ele é uma combinação de crescimento baixo com uma inflação persistente e acelerada. E nesse cenário, o Fed ele é pressionado a escolher entre duas opções. Assim como as decisões que o Banco do Japão precisava fazer alguns meses atrás e está continuamente fazendo, qualquer uma delas é ruim, né? Ele precisa escolher qual que é a pior, e o Fed está na mesma situação. Ele precisa escolher entre subir os juros e atacar essa inflação, mas fazer isso acaba afetando o crescimento da indústria americana. Ou ele pode escolher o outro caminho, que mantém os juros relativamente baixos. Isso significa não interferir, né, não intervir na inflação, e assim ele tenta prolongar o ciclo de crescimento a qualquer custo. E a minha leitura é que, diante dessa escolha, o Fed sempre vai priorizar a sobrevivência do sistema financeiro. E quais seriam as alternativas do Fed? Então, eles podem baixar juros, mas eles já estão baixando juros dentro dos últimos meses. Eles podem fazer também o QE, né, que é o Quantitative Easing, mas eles já estão fazendo, né? Então, o que sobra para o Fed fazer? As armas que ele tem já estão sendo usadas. O que sobra? Significa que, dependendo do cenário, né, há uma possibilidade deles precisarem fazer um Yield Curve Control, principalmente na ponta longa da curva de juros. Mas eu vou simplificar. Por que eles fariam isso? E o que é isso? Basicamente, se os juros longos subirem, isso impacta principalmente a carteira HTM, né, a Hold to Maturity dos bancos, que é aquela carteira separada para durations extremamente longos e que não é usada para liquidez imediata, porque ela pode ter uma marcação a mercado grande. Então, essa alta, ela pode fazer eventualmente os bancos necessitarem retirar o dinheiro desse local, assim como aconteceu com o Silicon Valley Bank. Só que se eles precisarem tirar esse dinheiro de forma antecipada, eles sofrem uma marcação muito grande. Às vezes, o que eles podem receber é 30 centavos para cada $1 que eles colocaram dentro disso, uma perda de 70% dessa carteira. E isso pode realmente fazer quebrar o banco, igual fez o Silicon Valley Bank. E esses juros também impactam outros fatores, como a parte hipotecária americana e a parte de empréstimos de long duration de algumas empresas. Então, o que é o Yield Curve Control? É basicamente fazer o controle dessa curva, ou seja, não deixar ela subir de valor, não deixar os juros longos subirem. E então eles precisam gerar demanda para esses títulos para não gerar esse problema grande que alastra pela economia inteira. Só que o que acontece? Por que isso nunca é um bom sinal? Porque a inflação real pode estar, digamos, em 8% e os juros de 30 anos, eles estão controlando em 5%. O resultado são juros reais negativos em escala massiva e cria-se um desincentivo brutal para manter o capital em renda fixa. E o problema é que o Fed também é um outro problema, que ele não conseguiria segurar essa curva por muito tempo como fez o Japão, porque o montante financeiro para controlar essa curva é milhares de vezes maior do que foi gasto no Japão, né? Nesse cenário, se eles gastarem essa quantia gigantesca de dinheiro, com certeza o dinheiro vai migrar para outros lugares.
Então, ele vai sair desses títulos que vão perder valor real, né? E vai para ativos que vão proteger valor contra a inflação. E que ativo é o mais pensado nesse cenário? É o ouro. Ele vai para também algumas commodities, né? Vai principalmente para esses ativos reais. Tá? E esse é um cenário que eu tenho estudado há um pouco tempo, que eu vejo com uma probabilidade de acontecer de 20, 25% de chance. Não porque seja improvável no sentido absoluto, mas que eu acho que o Yield Curve Control é uma medida extrema do governo. Então, o segundo cenário é uma coisa que eu já venho conversado com vocês há um bom tempo, que eu acho que tem aí 75, 80% de chance de acontecer, que é o cenário de colapso seguido por uma deflação, né? É o cenário que eu venho falando já há meses, e aqui a lógica é a seguinte: os juros longos americanos não têm mais demanda real em escala. Quem são os grandes compradores históricos desses títulos? É principalmente a China, Japão, vários países europeus e alguns países emergentes também. Eles estão reduzindo as suas posições em treasuries. E aqui entram mil teorias, né? Que os países não confiam mais nos Estados Unidos, que os países estão querendo sair do risco dólar, mas pode ser também, que eu acho mais provável, que os países estão com tantos problemas internos que eles precisam começar a olhar para o próprio umbigo. Então eles estão começando a deixar de direcionar o dinheiro para os Estados Unidos, colocar lá nos títulos e começar a focar internamente. Só que o que mantém esses juros longos sob controle hoje é em grande parte uma demanda artificial. Por quê? Porque o Fed ele obriga os bancos a terem esses ativos na carteira. Por quê? Porque assim como o Fed ele dá benefícios e regalias para alguns bancos, ele pede também alguns deveres em troca disso. Só que essa demanda não está segurando mais esses juros. Cedo ou tarde, esses juros longos eles vão abrir, e vão abrir tanto que vão tornar insustentável o sistema. E quando isso acontecer, né, um juro de 30 anos indo para perto de 6% ou 7%, isso basicamente ia devastar para os bancos médios, porque eles carregam quantidades muito grandes desses títulos nos seus balanços. E como eu falei, eles podem sofrer uma marcação a mercado muito grande. Então, isso seria basicamente uma repetição em escala ampliada do que aconteceu, né, com o Silicon Valley Bank, com outros bancos, e junto com isso, junto com os bancos, o mercado hipotecário também ia desandar junto. Então, como eu já falo desse cenário há muito tempo, eu vou deixar alguns vídeos aqui no final para caso você queira entender melhor a minha linha de pensamento, a minha linha de raciocínio relacionado a essa crise deflacionária. Então vamos lá, vou focar nesse vídeo especificamente sobre o que eu acredito que esse cenário vai levar, que é o oposto da inflação, é a deflação. Então num cenário a gente vê uma inflação crescendo substancialmente e no outro uma deflação. E por quê? Por que uma deflação? Porque uma crise dessa magnitude que eu espero, ela força uma desalavancagem em escala global. Então, desde 1980, os juros americanos vieram caindo dentro dos Estados Unidos. Isso gerou um aumento contínuo de liquidez dentro do sistema. E por anos, esses juros correram por próximos de zero. Isso fez com que a alavancagem basicamente corresse solta dentro dos Estados Unidos. E quando as empresas ou indivíduos têm uma conta gigante para pagar e os juros dessa conta começam a subir, basicamente tem uma decisão para ser feita. Eles precisam achar um jeito de desalavancar, porque o juro começa a ficar muito pesado. Então muitos correm para converter ativos em dólares, porque a maior parte da dívida desses investidores é denominada em dólar. Então esse movimento de busca pelo dólar, paradoxalmente, ele fortalece a moeda ao mesmo tempo em que destrói a demanda e a atividade econômica. Tá? Eu vou explicar. É um ciclo contracionista. Ele é amplificado por décadas de acumulação de alavancagem. Então quando você paga a tua dívida, basicamente o que você está fazendo? Você está tirando dinheiro de circulação agora. Então, esse dinheiro, o sistema contava que você ia pagar ao longo de vários anos. E isso cria uma queima de demanda e um processo deflacionário. O dinheiro passa a valer muito, muito mais. E o que passa a... Só que tem algo também que começa a valer mais do que dinheiro a partir de um momento dessa queda. São ativos que rentabilizam no momento de crise.
Eu venho estudado muito a crise de 29 e depois dela o que aconteceu. E um dos principais ativos que valorizaram durante mais de uma década, enquanto todo o resto estava estabilizado ou despencava, era o setor de mineração de ouro. Por isso, eu foco tanto nesses setores. São setores acostumados à pancada e crises. E parece que quanto maior a crise, mais forte ele se sobressai depois. E aqui a gente chega num ponto que, para mim, é o mais importante de todo esse raciocínio. Seja qual for o cenário, estagflação ou colapso deflacionário, tem uma classe de ativos que se beneficia estruturalmente dos dois, que são as commodities. E por quê? Também porque o setor passou por 15 anos de subinvestimento, o CAPEX do setor também está em mínimas históricas, e enquanto o setor de tecnologia recebe trilhões de dólares em capital, e as Big Techs multiplicam seu valor dezenas de vezes. Então, as empresas de mineração, energia, commodities, em geral, elas foram ignoradas nesses últimos anos. Elas estão pouco alavancadas, o sistema, né, o setor como um todo, estão subvalorizadas e o mundo depende muito delas em uma crise. Então, num cenário de estagflação, as commodities elas se valorizam naturalmente como um processo contra a inflação. E também, por serem ativos reais, com uma demanda crescente, eles tendem a se valorizar e continuar se valorizando. E um cenário de colapso, claro, a gente está falando de uma queda inicial, como em qualquer ativo, esses setores relacionados a commodities vão cair, mas eles vão cair menos, porque eles estão pouco alavancados. Então, e além disso, na minha visão, eles são os primeiros a se recuperar. Por quê? Porque numa crise, a desconfiança nos governos e nos bancos centrais, bancos em geral, ela aumenta e empurra o capital para setores mais tangíveis nesses momentos. Então, para ativos que existem de verdade no mundo físico, como ouro, prata, enfim. Então, o mercado que a gente conhece nos últimos 15 anos, ele foi construído sob uma fundação de liquidez abundante, juros baixos, crescimento acelerado, e isso não está acontecendo mais, está rachando. Os sinais estão em toda parte, como eu falei já em todos os setores que eu comentei lá no início do vídeo. Então, o ambiente de expansão acabou. O que vem a seguir, seja estagflação ou deflação, eu não sei, né, com certeza qual dos dois vai ser. Eu dei minha visão, né, qual cenário eu acredito mais, mas eu sei que qualquer um desses cenários, o capital vai migrar para o concreto, para o real, para o tangível. As commodities, elas não são um trade de curto prazo, são um posicionamento. E na minha visão, um posicionamento correto para uma era que está apenas começando. Bom, e dito isso, eu quero falar para você como eu estou me preparando para esse momento e o que eu espero que aconteça. Então, assim, se houver uma estagflação, eu acho que os ativos vão continuar subindo e estar em renda fixa pode ser um baita de um problema. Nesse cenário, eu acho que o Brasil pode ser um grande ganhador, né? Tem muita influência, pode ser um país, porque é um país exportador de commodities. Então o dinheiro pode migrar aqui para o Brasil e a nossa bolsa aqui pode ficar bem interessante. Eu, particularmente, não tenho investimentos aqui e acho também que o real ele não tende a se valorizar muito mais do que ele está. Ele pode chegar lá nos R$5, mas eu não conto muito mais do que isso. Só que nesse cenário, estar em nichos específicos é extremamente interessante. A aposta em commodities envolve saber se posicionar, saber entender quando é hora de rotacionar, por exemplo, de ouro para mineração de ouro, de mineração de prata para prata, ou rotacionar, por exemplo, ouro para petróleo. E se esse cenário acontecer, a gente está falando de uma alta assustadora pela frente. Eu prevejo nesse cenário retornos pelo menos acima de 40% ao ano nesses setores. Só que se o cenário de um colapso financeiro acontecer, que eu acho que tem 80% de chance de acontecer, esse cenário ele é um cenário que gera a maior oportunidade possível. Por quê? Porque na minha visão, eventos assim acontecem uma vez a cada 10, 15 anos e geram movimentos muito fortes. E como o meu foco nos últimos anos é a gestão de risco, eu acredito que a gente tem um evento que pode potencializar nossos lucros. Um ambiente com uma volatilidade altíssima pode fazer com que a gente consiga ganhar muito dinheiro, justamente no momento que o mercado está mais frágil e barato possível.
Eu chamo de proteção, mas na verdade a gente pode dizer que é uma aposta contra o mercado. Então, se o mercado sobe, você ganha na alta, tranquilo, só que se ele cai, essa aposta abate suas perdas. Então, hoje, para você ter uma ideia, você pode apostar contra o mercado imobiliário americano, pode apostar contra o crédito privado, contra a Bolsa de Valores americana. Por que é importante entender todos esses setores? Porque eu não sei de onde que vai vir o primeiro baque, mas pode ter certeza que na hora que começar a cair, vai ser um Deus nos acuda. E nada melhor que nesse momento você tá ganhando, na contramão do mercado, e ter dinheiro para comprar ativos super baratos. Porque o mercado, assim como ele exagera na alta, ele também exagera na queda. Então, se você quiser ajuda para se preparar para esses momentos, eu vou deixar aqui um link na descrição. É um formulário super básico, preenche ele e eu entro em contato com você durante essa semana. Bom, no mais é isso, um abraço e ótimos estudos.